Estudo da Palavra. Como nós falamos, muitas pessoas elas nutrem ressentimentos contra os que lhes fizeram mal na infância. E o nosso estudo bíblico de hoje ajudará aqueles que foram colhidos pelo laço da amargura, permitir que o Espírito Santo cicatrize essas feridas. Nós vamos analisar aqui 11 pontos. Você pode anotá-los aí. E você pode, inclusive, usar esse estudo para abençoar outras pessoas também que, de repente, estão passando por esses problemas. O primeiro texto nosso, que a gente vai ler aqui, meditando nessa questão, curando as feridas da infância, encontra-se na primeira de Paulo aos Coríntios. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Então vamos ler. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. A Bíblia que eu uso aqui é a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Tá certo? Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz assim, ó. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, primeiro ponto para você que está sofrendo nesse exato momento, você de repente tem tido muitos problemas, tem passado em psicólogos, tem passado em psiquiatras, você não tem se dado bem nos seus casamentos, nos seus namoros, nos seus noivados, porque você carrega problemas desde a infância e isso atrapalha o seu convívio, inclusive, com as pessoas, isso machuca teu coração e tudo mais. Eu queria que você, então, prestasse atenção nessas dicas, porque é o seguinte, Deus ele quer libertar você nessa tarde, amém? Nessa tarde ele quer libertar você. Ele quer te dar a libertação total, meu amigo e minha amiga. Quem sabe hoje é o dia onde finalmente Deus vai fazer uma obra completa na sua vida. Não que ele não quisesse fazer isso antes, mas porque você, através do entendimento que você terá hoje, vai permitir definitivamente que ele faça essa obra. Através desse texto que nós lemos, de 1 de Paulo aos Coríntios 13, verso 11, no contexto de curar as feridas da infância, como curar essas feridas, nós entendemos que a Bíblia, primeiro ponto, para você ter a vitória, a Bíblia nos aconselha a esquecer as coisas da meninice. Nesse contexto, então, meu amigo e minha amiga, nós podemos incluir as feridas da infância também. Tá? Esse é o primeiro ponto, esse é o ponto de partida. Esquecer as coisas que ficam para trás. E olha só que interessante, nesse mesmo contexto aí, carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ver? Carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ver o que diz ali, ó. A epístola. Então, a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim. Filipenses 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E aí podemos ler o 14 também, que vai dar um contexto maior aqui, que diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, primeiro ponto, a Bíblia nos ensina a esquecer as coisas, não é? A esquecer as coisas que ficam para trás, e Paulo está aconselhando aqui a esquecer essas coisas, e a Bíblia também nos aconselha a esquecer as coisas da meninice. Então, nisso, você pode incluir aquelas feridas da infância que te machucaram e que, de repente, ainda continuam te machucando. As coisas do passado também, porque se passado fosse bom, era presente, né? Não é verdade? Se passado fosse bom, era presente. Então, o que Deus quer fazer com você? Deus, ele quer que você se supere, sabe? Deus, ele ama muito você. Você vai ver ao longo desse estudo aqui coisas maravilhosas. O quão você é importante para Deus. O quão você é amado, o quão você é amada por Deus. De repente eu estou falando aqui com você, né? Porque eu estou no rádio aqui. À minha frente aqui existe apenas alguns microfones, a plaquinha lá no ar, o sonoplasta, um relógio lá em cima, né? Mas eu não estou enxergando você, sabe? Eu não estou vendo você no mano a mano. Eu não estou olhando você, sabe, no olho. Mas Deus, ele conhece você. Ele conhece você, ele conhece
cada detalhe da sua vida. Sabe? Ele conhece o teu problema. E digo mais, ele se importa com você. Amém? Você pode estar numa situação agora deplorável. De repente pensando até no pior que uma pessoa pode pensar, que ia tirar a própria vida. Mas eu acredito que esse estudo aqui vai mostrar que você é tão importante e tão amado que vale a pena você deixar Deus cuidar de você. Ele quer apenas cuidar de você. Ele quer apenas curar a sua alma, sabe? E o estudo propõe isso. É isso que esse estudo propõe. Uma outra coisa, Efésios. Vamos abrir em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, da mesma forma que nós temos que esquecer as coisas da meninice, esquecer as coisas que ficam para trás, porque se passado fosse bom seria presente, não é? Também, o que nós aprendemos aqui nesse texto agora? Também nós temos que obter a vitória sobre as feridas da infância. De que forma? Só conseguiremos esquecer o passado se nós formos honestos para conosco e para com os outros, sabe? Então é importante que nós tenhamos o quê? Honestidade. Primeiro precisamos ser honestos para conosco. Ou seja, temos que ser honestos conosco, com nós mesmos. Deve haver essa honestidade com nós mesmos. E aí sim vamos conseguir ser honestos com aquelas pessoas também que estão ao nosso redor. Com aquelas pessoas que nos magoaram. Quando nós somos honestos com nós mesmos e com as pessoas, nós começamos então a abrir a oportunidade para que o Espírito Santo fale e trabalhe em nossa vida de uma forma realmente sobrenatural. É aí que ele vai realmente quebrando todas as, digamos assim, todas as armadilhas do inimigo, todas as armadilhas do inferno, todas as garras de Satanás que tem aprisionado você, que de repente tem passado por situações difíceis, né? Talvez você na sua infância foi abusado ou abusada, não é? Violentado ou violentada. Você de repente nasceu num lar onde você viu o seu pai bater muito na sua mãe, né? Ou a sua mãe era uma alcoólatra, tá certo? Você veio de um contexto familiar de adultério. Você tem muitos traumas. Então você tem que ser honesto com você mesmo em relação a tudo isso que aconteceu. Entender tudo que realmente aconteceu, sabe? E saber que isso é um fato. Que é um problema que realmente veio à tona e que ele pode ser resolvido. E repetindo, ser honesto com aquelas pessoas que te fizeram mal também. De repente, se abrindo com elas, falando-lhes a verdade, dizendo a elas aquilo que você sente, a mágoa que de repente está lá no seu coração, e pedindo ajuda daquela própria pessoa para que ela te ajude. Se houver, é claro, a oportunidade dessa pessoa fazer isso, né? Porque as pessoas mudam. Não há caso perdido para ninguém. As pessoas, elas mudam. Então é importante a gente entender isso. Mas vamos continuar? Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver o que diz ali, ó. Jeremias 1, versículo 5, diz assim, ó. O Senhor Deus dizendo acerca de você e acerca de mim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Olha que coisa linda, amém? E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha só, então, você precisa esquecer as coisas da meninice, para Deus começar então a trabalhar a vitória sobre as mágoas que você carrega desde a infância. Deixar as coisas que ficaram para trás é um ponto também para você deixar de trabalhar. Conseguir esquecer o passado sendo honesto com você mesmo, entendendo que há um problema a ser resolvido e entender que as pessoas realmente magoaram você. E demonstrar a elas o quão você foi machucado, o quão você foi magoado ou magoado e assim por diante, o quão isso realmente te machucou, dilacerou seu coração. E entender
que Deus já conhecia você antes que você nascesse, e olha só, e que Ele tem um plano para a sua vida, amém? Olha que bonito, hein? Você que está me ouvindo agora, talvez você esteja num presídio, talvez você está numa situação onde você pode pensar assim, eu estou nessa situação porque a minha vida foi uma droga, né? A minha vida sempre foi uma porcaria, a minha família era uma família toda desestruturada, né? E por isso que eu estou nessa situação, sabe? A gente começa, não é, a colocar a culpa em todo mundo, aquela questão de autopiedade, isso é uma coisa que tem a ver muito com o nosso ego, sabe? É como se a gente estivesse colocando o ego no centro de tudo. Depois a gente vai falar sobre isso. O mais importante de tudo, meu amigo e minha amiga, independentemente do que está passando com você e que tem trazido essas feridas desde lá de trás, desde a infância, é que Deus, Ele conhecia tudo sobre você, até mesmo antes de você nascer. Olha como você é importante, amém? Você é muito importante para Deus. Eu postei outro dia aqui no meu Facebook, eu quero ver aqui se eu acho aqui rapidinho, que me veio agora à mente aqui a ideia de ler essa postagem aqui para vocês, porque foi achado, né, os cientistas, eles acharam um planeta muito parecido com o planeta Terra. Não sei se vocês viram essa matéria, eu postei aqui no meu feed de notícias, no Facebook, você pode depois me adicionar no Facebook lá, Alexandre Bernardes, tá bom? E aí você vai achar lá, você vai na minha linha do tempo e você vai conseguir achar essa postagem. Inclusive, uma das que eu queria ler é essa daqui, ó. Superar é preciso, seguir em frente é essencial, olhar para trás é perda de tempo, passado se fosse bom era presente, né? Que eu li inclusive essa aqui semana passada e o pessoal gostou muito. Mas deixa eu ver se eu acho aqui aquela postagem que eu falei do planeta lá e tudo mais, porque eu queria fazer aqui eu queria colocar aqui um contexto, eu achei aqui, ó. Foi o seguinte, ó, os cientistas descobriram um planeta parecido com a Terra, isso aqui é fato, viu? E que esse planeta gira em torno de um Sol que é parecido com o nosso Sol, tá? Esse planeta está a 4 anos-luz de distância da Terra. E se nós fôssemos viajar em nossa velocidade até esse planeta, levaríamos 74 mil anos para chegar lá. E aí eu coloquei assim, né? Porque me veio à mente, às vezes eu tô assim trabalhando, fazendo alguma outra coisa, ou até mesmo quando eu vou me deitar assim, ou quando eu acabo de acordar, me vem assim ideias, né? Frases na mente, eu já vou lá e coloco no Facebook, né? E aí eu coloquei assim, ó, o Deus que conhece esse planeta e esse Sol pelo nome deles e que cuida dos mesmos, conhece você pelo seu nome e se preocupa com a sua vida, cuidando de ti a cada dia. Aí eu coloquei assim, né? Receba essa palavra e tenha um bom dia em Jesus. Amém? Olha só como você é importante, meu amigo. Você pode ter passado pelas situações mais difíceis da sua vida, as situações mais deploráveis, que trouxeram feridas, e de repente, como algo natural, devido à nossa natureza humana pecaminosa, não é? De repente você tem colocado a culpa em todo mundo. Porque meu pai é culpado por eu estar nessa situação, porque minha mãe é culpado, meu irmão é culpado, eu entrei nas drogas porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque fizeram isso comigo e fizeram aquilo outro e tudo mais. Olha, você é importante para Deus, amém? Ainda que todo mundo deixasse você, abandonasse você, pisasse em você, fizesse bullying com você, sabe? Deus sabe tudo de você. Não é maravilhoso saber disso? Não é maravilhoso que o Deus que cuida de um lugar desse, que se tivéssemos que viajar, na nossa velocidade levaríamos 74 mil anos. Talvez você pensaria assim, puxa, por que Deus vai ficar se preocupando com o meu problema, não é? Ele já tem tanta coisa para se preocupar. Olha só o universo como é vasto. Como ele tem que ficar cuidando de cada planeta, de cada estrela, de cada sol, para que um não se choque com o outro. Pois bem, apesar dessa grandeza e de ele ter que cuidar de tudo isso, ele cuida de você a cada minuto. Ele olha lá do centro do cosmos, onde ele está agora, hein? Ele olha para você aqui na Terra, chamando você pelo teu nome, conhecendo você pelo teu nome, porque ele já sabia tudo sobre você, até mesmo antes de você nascer. E ele tem um plano para você, hein? Ele tem um plano para você.
E Ele ouve a sua oração. Ele ouve a sua oração. Se você se ajoelhar hoje, nesse exato momento, apesar de toda essa grandeza, de tanta coisa que Ele poderia aí se preocupar, né, com tanta coisa, Ele vai ouvir a sua oração. Como se você fosse a única pessoa existente na face da terra. Então não olhe para as coisas que ficaram para trás, meu amigo e minha amiga. Não fique se lamentando, não fique murmurando. Saiba que você é filho do rei. Você é filho do dono deste mundo, deste universo. Você é importante. Ele viria aqui na terra morrer, ainda que fosse apenas por você, você sabia? Vamos supor que o número, vamos colocar um número exato de seres humanos que deveriam ser salvos. Eu estou usando aqui apenas uma figura de linguagem, tá? Vamos supor que seriam 100 pessoas, tá? 100 pessoas. Se 99 pessoas rejeitassem, só pelo fato de você ser a única das 100 que aceitasse, já teria valido a pena o sacrifício de Cristo. Só pelo fato de você ser a única pessoa a adentrar os portais da Cidade Santa, já ia valer a pena, já ia haver grande alegria e uma grande festa para receber você quando Ele viesse nas nuvens dos céus. Então, louvado seja Deus, meu amigo e minha amiga. Então, Ele tem um plano para você. E olha outra coisa, Efésios 2:10. Então, Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, sendo Deus soberano e nós, obra de suas mãos, ninguém pode destruir o seu plano para as nossas vidas. Amém? Não importa o que aconteceu com você. Deus, Ele tem um plano para a sua vida e ninguém vai destruir esse plano. Amém? Ninguém vai destruir. E haja o que houver, confie nele. Vá até o fim. É verdade que às vezes Deus permite que as coisas tomem um curso que nós não esperávamos. Mas é porque Ele sempre tem um plano. Ele sempre tem um plano. Inclusive há um dizer, né, uma reflexão, que eu creio que é uma reflexão inspirada, que diz assim, que um dia, olha só, você que está passando por situações difíceis, você tem feridas da infância, está tendo dificuldade para que elas sejam curadas, saiba que um dia, quando você estiver lá no céu, diante de Deus, onde você poderá conversar com o próprio Cristo, e ali Ele vai poder explicar a você tudo, né, sobre os porquês da vida, sabe? Você vai entender que aqui na terra, muitas orações, preste atenção, muitas orações que você fez a Deus e que aparentemente não foram respondidas, na verdade, no lugar delas estavam reservadas bênçãos eternas. Amém? Então, que você guarde essa palavra no seu coração, meu querido e minha querida. Então, Deus, Ele é soberano e nada vai atrapalhar a obra que Ele tem para realizar na sua vida, tá bom? Olha só, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vamos ver o que diz ali. Eclesiastes 3, versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí o versículo 11 do mesmo capítulo, tá? Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Louvado seja Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu quê? O seu propósito. Portanto, Ele, Deus, tem um propósito para tudo. Ele tem um propósito para tudo o que nos tem acontecido no passado e fará com que tudo se transforme em bem para nós em seu devido tempo. Amém? Então, fica tranquilo, sabe? Descanse no Senhor. Sabe, libere perdão para aquela pessoa que te fez mal. Você vai tirar um grande fardo do seu coração. Sabe por quê? Ó, lá em Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3, livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3. Então, Isaías 61, de 1 a 3, diz assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade, os algemados,
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E o mesmo Isaías, capítulo 57 agora, versículo 15, Isaías 57, 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Louvado seja Deus. Então, sabe o que Deus faz, meu amigo e minha amiga? Ele cura os corações quebrantados, trocando as cinzas da nossa vida pelo ornamento, ou seja, pelas coisas eternas. E um dia tudo vai passar, um dia tudo vai acabar. Em breve, Jesus vai voltar. Eu sempre falo para os meus ouvintes, eu tenho muitos ouvintes que entram em contato comigo e eles tristes, pedindo oração, né, falando de suas dificuldades, não é? E se eu fosse Deus, eu resolveria todos os problemas, procuraria, né, resolver todos os problemas, mas eu não sou, e a única coisa que eu posso fazer é orar, e sempre digo a eles: olha, aguente mais um pouquinho, porque tudo vai passar em breve, Jesus está voltando, e a eternidade é a coisa mais maravilhosa que foi prometida aos mortais. Que você segure essa palavra, né? Tome essa palavra em seu coração. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, Efésios capítulo 4, versículo 32, nos diz também o seguinte. Vamos ver ali o que nos diz Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, nós podemos honestamente perdoar aos outros pela maneira como nos trataram. Agora entra nessa questão de curar as feridas, né? Vamos repetir. Podemos honestamente perdoar os outros pela maneira como nos trataram, porque Cristo também nos perdoou pela maneira como temos tratado Ele. Amém? Então, Jesus ele também levou sobre si todos os fardos, todos os nossos pecados, nossas enfermidades. Jesus ele sabe exatamente o que você está passando. Porque aonde estiver a dor, ali estará Jesus. Porque não houve dor que ele não conhecesse, meu amigo e minha amiga. Os fardos do mundo inteiro estavam sobre ele. E ele venceu. Valeu a pena a vitória, né? E ele verá o fruto de sua morte e de sua ressurreição. E que fruto é esse? Você, amém? Você, porque você é a coisa mais linda que ele tem nesta vida, tá bom? Vamos para mais 3 pontos aqui. Colossenses 3,13, vamos ver o que diz? Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, não é? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, né, as pessoas no caso, não é? Ou seja, estender o perdão a outros que nos têm magoado termina com amargura. Como Jesus perdoou aqueles que o crucificaram, nós também podemos perdoar aos que nos fizeram mal, tá? E continua, lá em Romanos capítulo 12, quer ver? Olha só, Romanos capítulo 12, versículos 19 a 21, Romanos 12, do 19 a 21, diz assim, ó: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então não deixe que a ira domine você, não deixe que o espírito de vingança domine você. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Aí você quebra a pessoa, né? Você quebra as pernas da pessoa, né? No modo, assim, figuramente falando, né? Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então tem muita gente que, sabe, por um espírito de vingança, sabe, de ódio, faz mal a ela mesma. Perde tudo que tem, perde a dignidade, se enfia nas drogas, perde o casamento, sabe,
fica endividado, fica endividada, acaba tudo. Quem que saiu ganhando? Quem que saiu ganhando? A pessoa saiu ganhando? Não, ela só saiu perdendo. Se ela olhasse para Jesus, liberasse o perdão, Deus ia fazer a obra. Porque Deus vê todas as coisas. E como nós já dissemos, Deus nos conhece até mesmo antes de nascermos. E Ele tem um plano. E muitas das vezes Ele não consegue efetuar, não que Ele não queira, não é? Mas Ele não efetua aquela obra que Ele queria efetuar em nossa vida, porque os nossos passos são passos em falso e a gente nunca deixa Ele fazer a obra e Ele fazer o trabalho que tem que fazer. Tá? Então pense nisso com carinho. Para terminar, Gênesis 50, versículo 20. Gênesis 50, versículo 20, que diz assim: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, os outros podem tentar mal contra nós, mas Deus o torna em bem. Meu querido e minha querida, como eu já disse, eu não sei qual é o seu problema. Talvez você tenha carregado aí feridas realmente amargas. Talvez você tenha pensado assim: falar é fácil, mas se você estivesse na minha pele, sabe? Jesus esteve na sua pele, meu amigo e minha amiga. Se você foi traído, Jesus também foi traído. Se você, sabe, apanhou, Jesus também apanhou. Se você foi bulinado, Jesus também foi, né? Se você passou pelo vale da sombra da morte, saiba que Jesus também passou. Quando você estiver diante do Pai, você verá as marcas nas mãos de Cristo. Tá certo? E na palma das mãos de Jesus estará gravado para sempre o seu nome. Porque o Papai do céu, ele é um Pai realmente amoroso. E ele trata você como uma criança. Ele chama você nessa tarde. Ele chama você: vem, meu amor, vem, meu filhinho. Sente aqui no colo do papai, que eu vou te abraçar, que eu vou te amar, que eu vou te beijar. Você está sofrendo, eu também sofri. Você está chorando, eu também chorei. Aquele problema parece que nunca vai se resolver. Os meus problemas pareciam que também nunca seriam resolvidos, mas eu te dei a vida eterna e um dia voltarei, para que onde eu estou estejais vós também. E assim por diante. Eu gostaria muito, meu amigo e minha amiga, de, com a minha mão, eu falo isso de coração, com a minha mão, eu gostaria muito de, sabe, arrancar essa dor que está agora aí no seu coraçãozinho, sabe? Eu gostaria muito que com a minha mão eu tocasse assim o dedo na sua mente e ela fosse outra. E eu não tenho poder para fazer isso, mas Jesus tem esse poder. E não importa aquilo que aconteceu, esqueça aquilo que ficou para trás, libere o perdão, olhe para Jesus. Jesus se preocupa muito com você. Jesus se preocupa até com os animaizinhos, né? Eu tenho um gatinho, eu quero fazer essa última dinâmica aqui para terminar. Eu tenho um gatinho que eu achei uma vez na rua, já faz 2 aninhos, eu posto muitas coisinhas dele lá no Facebook, a história dele, as fotos, não é? Sabe, esse gatinho ele morreu quase umas 10 vezes, né? Dizem que gato tem 7 vidas, mas esse aí tem mais de 7. Porque no mínimo umas 10 ele morreu. Mas ele sempre dava um rodo na morte, né? Toda noite quando eu ia colocar ele pra dormir, eu e a minha esposa, a gente ia lá, fazia uma oraçãozinha, mas a gente ficava com aquele pensamento: olha, eu acho que de manhã ele já vai estar morto. Quando chegava lá, ele tava vivinho da Silva, né? E a gente sempre brincava com ele, o nome dele é Tonzinho. Tonzinho, você mais uma vez passou o rodo na morte, né? E hoje ele tá lá um gato bonito, todo branquinho, olho azul, a coisa mais linda, bem mansinho, dócil. Olha só, Deus, lá do centro do cosmos, ouvia a oração por um bichinho, sabe? Por um bichinho assim, que você de repente, sabe, não dá nada pra ele, um bichinho que tava imundo, sujo, cheio de pulga, quase morrendo, porque quando eu peguei ele na rua, ele estava quase morrendo. Ele ouvia a oração por um animalzinho, hein? Poderia cuidar de tanta coisa, né? Mas ele ouve a tua oração. Ele ouve a tua oração. Onde quer que você esteja agora, feche os olhos comigo ou eleve a sua mente a Deus, se você puder. Então ele vai ouvir a tua oração. Ele vai curar você. Ele vai aliviar esses fardos. Mas ainda que você ache que ele não respondeu a sua oração, saiba que ele respondeu sim. E lembre-se daquilo que eu falei, que um dia lá no céu veremos que as orações aparentemente não respondidas, no lugar delas veremos que haviam bênçãos eternas.